O livro da Nath Matias. Eu não vou nem falar o título, quem sabe sabe, eu acho que não vale ficar expondo tanto assim, mas... Pra quem não tá sabendo, certo? Essa influencer mãe, que irrita bastante aqui no TikTok, eu não conhecia ela, mas fiquei sabendo por causa desse assunto, publicou, há bastante tempo atrás, na verdade, há alguns anos, nem sei quantos, um livro com assuntos bem pesados, assim, e a galera desenterrou isso esses dias. Eu quero falar um pouquinho justamente sobre isso, sobre desenterrar coisas e sobre coisas que a gente enterra. Vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo, que é um vídeo longo, tá? Então, sei lá, larga o celular aí, aumenta o volume, bota o fone. Eu não acompanho essa cena de mães no TikTok, mas eu conheço um pouquinho sociologicamente sobre esse fenômeno de threadwife e toda essa retomada de anos 50 ou até umas vibes um pouco mais antigas de se viver que tem sentido na internet, bastante associado aí com o fenômeno do incelato, com uma retomada de uma certa cultura cristã e católica, coisa do tipo. Cara, vocês já devem ter visto, por exemplo, o Monarquista de Curitiba e coisas assim. Muitos desses vídeos threadwife são sobre ocupar esse espaço na casa, de dona de casa, com esse apego nostálgico barra tentando trabalhar um pouco esse passado histórico do que é ser uma esposa tradicional. Eu achei bastante tweet de pessoas defendendo ela no Twitter, falando, cara, ela não é uma threadwife. De alguns vídeos que eu assisti, deu pra sacar algumas coisas. Apesar dela não falar de política na internet, inclusive, na matéria da UOL, que saiu recentemente sobre ela, já vou entrar um pouco mais nessa questão da matéria da UOL, ela fala que ela não entende muito bem se ela é de direita ou de esquerda, ela dá uma saboneteada ali. Nos vídeos que eu assisti dela, são muito mais sobre maternidade do que sobre subserviência ao marido. Saiu dia 1º de junho uma matéria no UOL sobre donas de casa que são influencers, que tiram dinheiro com publis e coisas assim. É uma matéria que fala bastante sobre esse mercado, inclusive especula valores, fala sobre os publis que a Nath Matias e outras influencers fizeram. O UOL postou isso no Twitter, esse umbral, e esse tweet irritou muito, especialmente com as pessoas falando mal desse estilo threadwife, certo? A partir desse tweet da UOL, alguém tweetou que conhecia ela e que ela tinha um blog antigamente que tem um título que eu não vou nem ler aqui, quem é twitteiro sabe, quem não sabe não precisa saber, certo? Até porque eu acho que não vale a pena chamar muita atenção pro livro. E aí, o que rolou? A galera começou a apontar uma certa contradição entre ser uma threadwife e escrever esse tipo de literatura. Ser hipócrita não é um problema. Eu não culpo as primeiras pessoas que apontaram isso no Twitter. Sai essa matéria, rola essa repercussão toda no Twitter. A Nath Matias claramente rompeu com a personalidade que ela tinha como escritora online, falando. Eu fiz uma pesquisa sobre o livro, e aí eu encontrei... É fácil de encontrar, na verdade, tanto os arquivos que foram feitos do blog no Wayback Machine. Na verdade, fazendo isso, eu descobri que eu gosto mais da autora do livro do que da TikToker influencer de maternidade, saca? Então, tipo assim, o livro é bom, o livro é legal. O Instagram do livro é legal. É tipo, a literatura é boa e interessante. A maior parte dos textos não são o mesmo que os textos que circularam no Twitter. E eu já vou falar um pouco mais sobre os textos que circularam no Twitter também. Mas, basicamente, é muito difícil apagar as coisas da internet e também é muito difícil recuperar coisas da internet. Um exemplo é os tweets originais do UOL, que foram apagados e eu não consegui recuperar. Em algum momento ali entre 2021 e 2022, ela claramente muda um pouco essa postura quando ela casa, engravida e começa a publicar sobre maternidade. O TikTok dela surge aí, o Instagram dela surge aí. O Instagram do livro para de postar há vários meses antes disso, e o blog também para de postar, acho que mais de ano antes dela começar a publicar conteúdo sobre maternidade. Existe um esforço por parte da Nath por não chamar atenção para esse momento da vida dela. Ela, inclusive, tem um TikTok que ela comenta sobre como, antes de ser mãe, ela gostava muito de terror e de literatura com assuntos mais pesados, então ela queria indicação de coisas mais leves. Só que, cara, é muito difícil apagar coisa da internet. Num bom sentido, inclusive. Tanto porque existem serviços como o Wayback Machine, que fazem registro de coisas que foram postadas na internet, tanto porque a internet é muito fácil de montar registros, de, por exemplo, salvar uma página, salvar um texto e por aí vai, fazer um print, por aí vai, certo? Isso me lembra de uma discussão muito importante que é o direito ao esquecimento. Existe esse debate, que é um debate bastante legal, que eu recomendo vocês a se aprofundarem em, que é a ideia de que as pessoas têm o direito de serem esquecidas, que as pessoas têm o direito de ter um determinado momento da vida delas esquecido. Por outro lado, isso é um problema, especialmente para a cultura do cancelamento, que é muito forte no Twitter. A gente espera que as pessoas tenham mais ou menos a mesma postura moral ao longo da vida inteira. O que é um problema, porque as pessoas se transformam, porque a vida muda, as pessoas são mães, o lobo frontal se desenvolve, várias coisas acontecem na nossa vida, a gente tem experiências diferentes na nossa vida. O próprio ato, talvez, de ter publicado um livro nos transforma. É um pouco sobre isso que a Nath fala também no vídeo, que ela explica como foi o processo de construir o livro. Um parêntese aqui, ela fala sobre como o processo de escrever o blog e construir o livro foi pra lidar com traumas que ela tinha de coisas que ela viveu. E aí, naturalmente, a gente vai querer ser esquecido. E essa dinâmica entre ter o registro do passado pra poder
tornar as pessoas responsáveis pelo que elas falaram e fizeram no passado, em casos graves, claro, o caso da Nath definitivamente não é um caso grave, muito pelo contrário, entra em conflito com essa ideia de direito ao esquecimento. Quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês têm alguma opinião sobre direito ao esquecimento, e se vocês estão assistindo até agora, larga ali nos comentários o que vocês pensam. Certo, o que acontece? É muito fácil de achar esses registros, é muito fácil de achar esses arquivos, e as pessoas começaram a comentar o livro dela. Só que isso de registros, arquivos e logs tem a ver com como a gente se mostra para os outros e o tipo de agência que a gente tem sobre a maneira como a gente se mostra para os outros, certo? Quem fala bastante sobre isso é um teórico chamado Erving Goffman, num texto chamado A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Lá ele defende uma teoria de que a gente realiza uma representação de nós mesmos. Ele recorre a metáforas do mundo do teatro, então representação aqui está no sentido teatral da coisa. E as metáforas do teatro surgem, inclusive, para ele construir conceitos como, por exemplo, fachada e bastidores. Como se a gente construísse diferentes fachadas para nos mostrar para as outras pessoas. Isso tem muito a ver, por exemplo, com... Cara, entre os meus amigos eu sou uma pessoa. Quando eu tô na casa... Quando eu tô com a minha família, eu sou uma outra pessoa. Quando eu tô com a família do meu cônjuge, da minha namorada, do meu namorado, eu sou uma outra pessoa. E isso tem a ver com as fachadas que a gente constrói, que é sobre como a gente quer ser interpretado pelos outros. O Goffman explica sobre isso sem moralização nenhuma, porque isso é uma coisa natural de todo ser humano. É natural que a gente queira ser reconhecido por determinados atributos em determinados meios diferentes. É natural que a gente construa fachadas para representar quem nós somos, entende? A parte de não ter uma moralização aí é bem importante pra gente entender essa ideia. Se todo mundo conseguisse ler a mente uns dos outros o tempo inteiro, a vida seria insustentável. A gente pode não ter o direito ao esquecimento, mas a gente com certeza tem o direito aos segredos. E a gente também tem o direito de tentar fazer uma parte do nosso passado se transformar num segredo, certo? Que na minha opinião é uma das coisas que a Nath tá errada, porque o livro é sensacional. Os textos dela, vários estão no Instagram ainda, então dá pra ter acesso a esses textos lá, especialmente um dos mais famosos. O título dele é Bolo Mofado, talvez vocês já tenham lido. Ele ficou bem popular na época que ele foi publicado, pelo que eu consegui pesquisar. E a maioria dos textos dela, 98% dos textos dela tem a mesma pegada. São uma coisa meio Caio Fernando Abreu, uma vibe meio também literatura de Tumblr. É melhor do que a literatura de Instagram que a gente tá acostumado, tá? Esse lado mais obscuro dela, os textos mais obscuros, tem vários outros autores que também escrevem coisas muito parecidas e que a gente não culpa eles tanto assim da mesma maneira, ou a gente não persegue eles. Na verdade, alguns dos casos até rola, mas ao mesmo tempo isso não impede eles de serem muito famosos enquanto autores, inclusive por fazerem literatura desse tipo. O Stephen King tem várias cenas que são, tipo, bem intensas, num sentido bem pesado mesmo. O Bukowski tem muito disso, o Chuck Palahniuk tem muito disso. Tem exemplos em outras esferas da arte, tipo o Didi Allen e o Eminem. O Eminem tem letras, assim, cara, tenebrosas, certo? E aí é bem interessante por causa que o punk rock é um bom exemplo de como esse tipo de valor de choque se coloca muito bem na literatura e na arte. Chocar é uma coisa muito valiosa na arte, muito valiosa na literatura, porque causa emoções, causa sentimentos. Boa parte da função da arte é causar emoções. E a arte da Nath Matias, o livro que ela escreveu, causa emoções, causa sentimentos. E isso tem um valor artístico, cara, muito, muito grande. É o exemplo também no caso de Álvares de Azevedo, do Jorges Bataille. Aí eu vou comentar um pouco os 3 textos dela que mais circularam no Twitter e que o pessoal mais, tipo, caiu em cima e mais se incomodou. Eu não vou falar os títulos porque não vem ao caso. Se ela quer que esse passado dela seja esquecido, eu acho que a gente deve respeitar isso. Então eu não recomendo que vocês pesquisem esses livros. Não recomendo de verdade que vocês pesquisem esses textos. Mas para dar contexto eu vou comentar um pouco melhor. Um dos textos se passa, é o ponto de vista da pessoa que é perpetradora. É um texto bem escrito e é pesado e, tipo, é nojento, avaliando a recepção dos textos dela. Os comentários no blog, todos são considerando o texto nojento, ninguém leu aqueles textos e achou legal, achou interessante, entendeu? São todos textos que causam o impacto que foram construídos para causar de acordo com o vídeo dela. No vídeo dela, ela fala sobre como ela escreve em primeira pessoa, do ponto de vista de um vilão, que são textos que são, tipo, pesados porque são, literariamente, ela tentando lidar com essa questão de violência. Um dos outros textos que circulou bastante no Twitter tem uma questão com animais, que não aparece narrado, mas aparece referenciado. Se tu recorta e tira de contexto, parece um bagulho absurdo, mas se tu lê ele no contexto, tu entende que, tipo, é um dado a mais pra criar um pouquinho de valor de choque naquela literatura e pra tornar aquele texto um pouco mais interessante no sentido de valor de choque e de colocar essa perspectiva de um arquétipo ruim, de um arquétipo maldoso ali, certo? E aí um terceiro texto é um texto que narra uma situação
que envolve animais, que é bastante pesada, bastante estranha, bastante intensa. É o texto que mais circulou no Twitter. Se tu coloca ele no contexto tanto da recepção dele, que é as pessoas mencionando sobre como ele é nojento, quanto no contexto de produção dele, que é uma artista literária, uma escritora, que escreve textos desse tipo, que tem como referência muito provavelmente alguns desses autores que eu citei agora há pouco, tu percebe que ele é um texto feito para representar essa situação de uma maneira que cause algum tipo de impacto e que chame a atenção para essa tensão, entende? E aí vem uma coisa bastante importante, que é todos esses textos foram postados no blog em 2015. O blog dura bastante tempo, mas esses 3 textos especificamente foram postados em 2015 e já não estão mais no ar. Lembrando de novo daquela coisa que a gente conversou sobre direito ao esquecimento, cara, isso foi há 9 anos atrás, sabe? Os textos têm qualidade literária e, ao mesmo tempo, são textos que ela talvez não queira mais chamar tanta atenção assim pra eles, entende? Especificamente sobre a psicologia, do tabu, digamos assim, e da perversão e por aí vai. Eu não entendo disso direito. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo os vídeos que a Celina Sodré fez sobre esse caso aqui no TikTok, certo? Procurem por Celina Sodré, vocês vão achar os vídeos dela. São muito bons, muito interessantes os vídeos que ela fez. E são justamente sobre essa dinâmica que a Nath fala no vídeo que ela fez sobre o caso aqui no TikTok, de lidar com o trauma a partir da produção de arte e de literatura. E aqui vale um disclaimer bastante importante que é, em certa medida, várias experiências que a gente tem são traumáticas. Não apenas as de abuso, não as experiências, digamos assim, que a gente trata mais na esfera criminal. A Nath comenta no vídeo dela sobre uma experiência traumática que ela teve, onde ela sofreu como vítima, e ela comenta sobre como escrever era uma maneira de ela lidar com isso. E a Celina Sodré fala um pouco mais sobre isso, inclusive faz um link muito bom com o Bebê Rena, quem assistiu a série sabe. Muitas vezes para lidar com trauma, e aí que eu falo trauma de diversos níveis, eu não tô falando desses traumas que chegam ao máximo de serem situações como a que aconteceu com a Nath. Muitas vezes para lidar com traumas menores, inclusive, a gente se expressa de maneiras conflituosas, de maneiras que são difíceis de entender. A gente cria mecanismos para lidar com esse trauma que envolvem uma relação ambígua com os elementos que compuseram esse trauma. Isso pode ser, por exemplo, publicar textos onde o eu lírico, a pessoa que tá falando, a pessoa que tá narrando a história é uma pessoa má, é uma pessoa de má índole, claramente, e fica claro no texto escrito, tipo, quem lê o texto dela percebe que aquilo é uma narração de alguém que, tipo, o personagem principal do texto é uma pessoa que tem uma violência que não condiz com a escritora em si, certo? Isso é bem evidente, sabe? Eu tô querendo dizer que esse tipo de temática aparece muito na arte e na maneira de pensar e na maneira de lidar com esse assunto de uma maneira muito conflituosa, muito contraintuitiva, de uma maneira muito complexa mesmo. E é um pouco isso que se expressa aqui na arte que ela fez nos textos que ela escreveu. Isso também aparece na arte de vários outros artistas que lidam com isso também, certo? Então, esse espaço de lidar com o tabu, que é uma coisa super conflituosa, super complexa, de lidar inclusive com os traumas e por aí vai, é legítimo. Isso é uma coisa super normal. Isso, inclusive, é uma coisa super produtiva do ponto de vista artístico, entende? Ah, cara, tipo, escrevam sobre o que vocês quiserem. Falem sobre o que vocês quiserem. Tenham orgulho das coisas que vocês já publicaram. Não são coisas de se envergonhar de maneira nenhuma. E especialmente não são coisas de apontar nas pessoas e dizer que elas deveriam se envergonhar daquilo, ou de ficar, tipo, horrorizado com aquilo, ou de sugerir, inclusive, violência pra cima dela, como se ela estivesse fazendo apologia a esse tipo de violência, sabe? Isso é bastante típico da cultura de cancelamento que a gente vê ser super eficiente no Twitter, sabe? É isso. Boa noite pra vocês.